voltar a fazer existir na cidade o senso de comunidade, o senso de pertencimento a uma coletividade maior do que você, a família, os amigos, ou seja, tem algo mais acontecendo na cidade. Como é que se dão essas relações de vizinhança, de construção de comunidades e qual que é o impacto dessa forma de vida na cidade? A Lelo vem fazendo já nos últimos anos uma grande transformação entre a administradora de condomínios, aquela tradicional, para uma especialista da vida em comum, ou seja, uma empresa que é um agente de transformação da cidade num lugar melhor para viver. O Lelo Lab é o laboratório que está experimentando como é que a gente vai dissolver muros que impedem as pessoas de conviver, como é que a gente vai criar economia criativa, incentivando a economia local. E a proposta do Lelo Lab é construir isso a partir da própria comunidade, ou seja, entender o que se passa dentro de um contexto e ver como, a partir desse contexto real, verdadeiro ali, que existe de fato, construir outras formas de vizinhança. Eu acho que existe ainda um senso de comunidade, ele talvez esteja cada vez mais dentro de pequenas bolhas. Eu vejo aqui pela minha rua, por exemplo, eu conheço mais meus vizinhos do que eu conhecia nos outros bairros onde eu morava. A gente se chama pelo nome, nem que seja para brigar, né? Então tem a vizinha aqui que vem jogar veneno no meu limoeiro. Meu não, né? Tá na rua, mas eu cuido dele. Não deixa de ser uma forma de comunidade, né? A gente comenta que o Lelo Lab trabalha tentando talvez inaugurar uma nova ciência chamada vizinhologia, que seria o estudo dessas relações de vizinhança, né? Então uma das propostas é entender que mapa é esse que o cidadão habita e construir com ele, com o cidadão, uma situação que faz sentido para ele, ou seja, que ele sinta algo interessante acontecendo. A gente fez entrevistas com moradores, com síndicos, com funcionários da Lelo, com moradores do bairro. Depois a gente fez um trabalho de observação numa série de assembleias de condomínio. Essas micro-interações, essas realidades que a gente vê no cotidiano de um recorte específico. A gente depois num trabalho de cruzamento com bibliografia, com outros artigos, outras teses, outros trabalhos de outras pessoas, a gente consegue abstrair um pouco e construir conceitos mais amplos. Por exemplo, a gente parava em alguns lugares, cafés, bares, você conversa com as pessoas, observa e disso tentar extrair, mais do que minúcias, algumas regularidades. Sair sempre pensando o enfoque, a partida é o micro, mas pensar em perspectiva mais macro. Pensar diferentes aspectos dessas pessoas que interagem no condomínio. Então a gente está falando desde moradores, a pessoas que trabalham no condomínio. É uma microcidade, né? Dependendo da dimensão, esse condomínio pode ter até mais de 2.000 habitantes. Então a minha expectativa era levantar pontas soltas, como pegar um balde de Lego, jogar na mesa e falar, beleza, encontrei essas peças, o que eu posso construir? A gente está percebendo que o condomínio está dentro de um bairro, só que esse bairro não é aquele delimitado pela prefeitura, né? Pinheiros, ou então Barra Funda, ou a própria Moca. A vizinhança não é uma cópia exata desse bairro que a gente tem na cabeça. Muita gente que fala, eu moro em Pinheiros, não está falando da delimitação que a prefeitura faz de Pinheiros, está falando da vida dele em Pinheiros, que transborda certamente para a Vila Madalena, transporta para o Butantã, transborda da região norte, se ele frequenta outras regiões da cidade. Os resultados que apareceram foram surpreendentes, porque a própria montagem do processo é uma novidade para nós. Então, o que a gente poderia esperar de uma observação de assembleia e entrevistas com síndicos? A gente não esperasse grandes sacadas, né? E um aspecto interessante desses dados é que a gente pode torná-los úteis para o cidadão, não só para as empresas que já utilizam esses dados para criar novos produtos, novos serviços, atender as pessoas nas suas demandas, como também fazer o cidadão entender melhor a ele mesmo, onde é que eu estou, por onde eu ando, como é que eu gasto meu dinheiro, quem que convive comigo no bairro. Nessa conexão entre, como o Big Data ou o Data Mining com os trabalhos etnográficos, essa parceria tende a ser muito interessante, dá resultados muito legais. Os vários condomínios da Lelo gradualmente vão entender melhor como conduzir relações de condomínio mais interessantes. Então ainda dá para experimentar um pouco essa vida comum, mas podia ser mais.